Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Ontem nós estudamos Romanos capítulo 4, um pouco complicado de entender, mas acho que ficou claro que a nossa justificação é pela fé e não por obras. E ontem Paulo deu uma aula sobre isso, falando sobre o pai da fé, Abraão. E aqui ele vai continuar falando da justificação pela fé em Cristo Jesus. Começa assim o livro de Romanos capítulo 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer viver em paz com Deus? Então, receba o Senhor Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, como o único Senhor e Salvador da sua vida. Por meio de quem? Por meio de Jesus? Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça. É pela fé que você acessa essa graça que está disponível. Aleluia! Na qual agora nós estamos firmes. Claro, seguir sempre firme com o Senhor, né? E nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós podemos só nos gloriar nisso, na esperança da glória do Senhor. Amém? Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Nossa, quer dizer que nós temos que ficar felizes, nos gloriarmos quando nós estamos passando por tribulações? É isso que essa palavra está te dizendo, que você tem que se alegrar, e você tem que glorificar a Deus na sua tribulação, no seu aperto, no seu apuro. Quando você estiver passando por momentos difíceis da sua vida, lembre-se desse versículo, glorie-se nas tribulações, sabendo que tribulação produz, sabe o que? Perseverança. Então a tribulação não vem para te derrubar, a tribulação não vem para diminuir a sua fé, a tribulação não vem para acabar com você, ela vem para produzir perseverança. Quanto mais tribulação, mais você vai perseverar na fé em Cristo Jesus. Então alegre-se com a tribulação que você está passando. É difícil, mas é assim que nos ensina o Senhor. Paulo entendeu muito bem essa lição, porque Paulo passou por muitas tribulações, mas em todas elas ele se fortaleceu. Nenhuma das tribulações de Paulo foram dadas a ele para a queda, mas todos para a ascensão, junto ao Senhor Jesus. Quanto mais ele apanhava, mais ele crescia. Igual gema de ovo, a clara, né? Não a gema clara. Quanto mais você bate, mais ela cresce. Assim era o apóstolo Paulo. Crescia em graça, crescia em conhecimento, crescia em revelações. Quanto mais ele era perseguido, mais ele crescia. Aleluia! A perseverança produz, sabe o quê? Um caráter aprovado. Você vai ter um caráter aprovado por Deus. Se você passar pela tribulação com alegria, perseverar no caminho da fé, e isso vai te dar um caráter aprovado por Deus. E o caráter aprovado produz a esperança. Amém? Olha como é difícil a esperança ser gerada em nós, né? Começa com a tribulação, que produz a perseverança que molda seu caráter para um caráter aprovado, e desse caráter você então vai ter mais esperança na vida eterna e nas promessas do Senhor. E a esperança nunca nos decepciona, ela não nos decepciona, sabe por quê? Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Que o Espírito Santo de Deus seja derramado no seu coração, e isso traga para você um amor pelo Senhor Jesus, por essa palavra, um amor pelas coisas, pela causa do Senhor nessa terra. E a grande causa do Senhor nessa terra são almas. Alegre-se no Senhor por ganhar almas para o reino. Ore, interceda por vidas. Isso vai trazer para você muito gozo, muita paz, muita alegria. Quanto mais você ora pelos outros, menor fica o seu problema. Você sabia que quanto mais você
está preocupado com o problema do seu próximo, o seu problema fica diminuído. É assim que o Senhor nos quer, na presença dele, orando, intercedendo pelas pessoas. E isso vai nos trazer gozo, paz e alegria e amor de Deus no nosso coração, por meio do Espírito Santo, que está derramado no nosso coração. De fato, no devido tempo, ele diz assim, quando nós ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Cristo não morreu pelos bons, Cristo morreu por nós, por todos os ímpios, porque todos nós que não conhecíamos a Deus éramos considerados ímpios, separados do povo de Deus, mas agora nós somos chamados para ser santos, santos e separados, não do povo de Deus, mas para o povo de Deus nessa terra. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstrou seu amor por nós, sabe quando? Quando Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Cristo não morreu por você quando você era bom, quando você praticava o bem. Não, Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores e não merecedores dessa graça. Ele morreu, ele deu a vida por você, e o mínimo que você pode fazer é entregar a sua vida para ele, como um sinal de gratidão por aquilo que ele fez por você. Mas não faça isso por obrigação, faça isso por amor, porque o Senhor te amou e ele te amou até o fim. Como agora nós fomos justificados por meio do seu sangue, como que nós fomos justificados? Pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Muito mais ainda nós seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Você quer escapar da ira de Deus? Só por meio do sangue de Jesus. Se quando nós éramos inimigos de Deus, nós fomos reconciliados por ele, mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido já reconciliados, nós seremos salvos por sua vida. Aleluia! Nós somos reconciliados com Deus por meio do Filho de Deus, por meio de Jesus. E agora que nós fomos reconciliados, nós seremos salvos por meio da vida de Jesus. Não apenas isso, mas também nós nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem nós recebemos agora essa reconciliação com Deus. Não busque religião, busque reconciliação. Não é ter não é ser religioso, é ser reconciliado. Reconciliado quer dizer viver em paz com Deus, em paz com sua consciência, em paz com seu coração, em paz por meio de Cristo Jesus, o príncipe da paz. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e por meio desse homem, por meio desse pecado, a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. A palavra de Deus diz: todos pecaram, porque a morte entrou no homem por meio de Adão. Entrou o pecado em todos nós. Pois antes da lei ser dada, o pecado já estava no mundo. Claro, o pecado já está no mundo desde a concepção, desde que Deus criou o primeiro homem, Adão. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou, desde o tempo de Adão até Moisés. De Adão a Moisés reinou o pecado entre os homens e a morte, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante ao pecado de Adão, semelhante à transgressão dele, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Amém? Então, de Adão até Moisés, reinou a morte, mesmo para aqueles que não tinham cometido um pecado como o de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir, Moisés. Moisés era já uma amostra daquele que haveria de vir, que é Cristo Jesus. Entretanto, não existe comparação entre a dádiva e a transgressão. Por que não tem como comparar a dádiva de Deus com a transgressão do pecado de Abraão? Porque se muitos morreram por causa da transgressão de um só, no caso Adão, muito mais a graça de Deus, isso é, a dádiva pela graça de um só homem,
Jesus Cristo transbordou para muitos. Um pecado, e o pecado e a morte reinou. Um homem e a morte reinou, mas um Salvador, e agora a dádiva de Deus transbordou. Amém? Porque justificou todos os pecados, muitos pecados. Amém? Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado, um só pecado, veio o julgamento, que trouxe condenação. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Olha a diferença, né? Por causa do pecado de um homem, o julgamento veio, trouxe a condenação por causa de um pecado, de um só homem. Mas a dádiva, ela trouxe justificação para muitas transgressões. O amor de Deus cobre uma multidão de pecados. Amém? Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, por meio de Adão, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça, e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus. Por meio de um homem, Adão, reinou o pecado e a morte, mas por meio de um homem veio a salvação e reinou a dádiva e a vida eterna e o perdão dos pecados para todos os homens, para todas as transgressões, que eram muitas. Amém? Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Um só ato de justiça. Então, existe uma outra maneira de você ser salvo? Existe uma outra maneira de você ser justificado diante de Deus, senão pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário? A resposta é não. Não existe outra maneira. Deus não tem o plano B para a sua salvação. Só existe esse plano. É um ato de justiça e vai justificar e trazer vida para todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Você foi de pecador a justo quando você aceitou o Senhor Jesus como justificador de todas as suas transgressões. Aleluia! Você tem que se alegrar muito. Você tem que se gloriar nessa palavra, porque essa explicação aqui de Paulo sobre a justificação por meio do sangue de Jesus é muito poderosa. Então, esqueça todas as suas acusações que vêm contra você. Esqueça toda essa coisa que está sempre tentando te condenar. Por meio de Cristo, nós somos libertos do pecado, nós somos libertos da condenação, nós somos libertos do juízo de Deus sobre a nossa vida. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Então, Deus deu a lei para que você entendesse quantos pecados foram feitos e cometidos a partir da lei. Então, ele mostrou tudo aquilo que o homem poderia fazer de mal por causa do pecado que entrou nele. Então, a lei só mostrou isso, só trouxe à luz, ela só ressaltou o pecado. Mas, onde o pecado abundou, onde o pecado aumentou, a graça de Deus transbordou. Então, a graça, ela é suficiente para transbordar sobre todos os seus pecados. Amém? E te justificar e te dar vida eterna. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Só não entende quem não quer. E Jesus Cristo é o único caminho, para nós chegarmos e recebermos aquilo que nós perdemos lá no Éden. Nós perdemos quando nós nos tornamos pecadores por causa de Adão e Eva. Então não havia mais como Deus nos redimir dos nossos pecados. Mas por meio de Cristo, Ele vai nos aceitar de volta.
Então você tem que entender que não é por causa das suas obras, não é porque você é bonzinho, porque você não é bonzinho, você é mau, a raiz do pecado vai permanecer em você, mas agora você é um justo, ou melhor, você é um justificado pela graça do Senhor Jesus. É maravilhoso esse capítulo de Romanos, todos os capítulos de Romanos serão assim, nesse nível, e todas as cartas de Paulo são muito lindas. A partir de agora, a graça foi acrescentando revelação sobre revelação. E aí nós podemos compreender o amor de Deus. Através dessas cartas de Paulo, nós vamos entender todo o plano de salvação e como nós temos que nos alegrar, porque nós somos devedores a esta palavra, e agora como conhecedores e praticantes dela por meio do Espírito Santo que habita em nós e nos dá condições de sermos fiéis a essa palavra, porque o pecado não tem mais domínio e nem poder sobre nós. Nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Você entendeu? Se você entendeu, deixa o seu amém aqui, deixa o seu like, compartilha com pessoas. Se você também foi edificado, essa palavra vai nos edificar muito mais a cada manhã. Amém? Um abraço em Cristo Jesus, até amanhã com Romanos capítulo 6.